De que lado da eternidade você gostaria de estar? Do lado do rico que perdeu tudo ou do lado do pobre que encontrou em Deus a verdadeira riqueza? Nós estamos reunidos aqui em nosso canal Viver Evangelizando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhemos as leituras desse domingo, 26º domingo do tempo comum. A primeira leitura está em Amós. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupados em Sião e dos que põem sua confiança no monte de Samaria, deitados em camas de marfim, esparramados em seus divãs. Eles comem os cordeiros do rebanho e os bezerros tirados do curral. Cantam ao som da lira, como Davi. Improvisam instrumentos musicais, bebem vinho em grandes taças, perfumam-se com os mais finos ungüentos e não se afligem com a ruína de José. Por isso, agora eles irão para o desterro na frente dos deportados, e o bando dos gozadores será desfeito. Palavra do Senhor. Salmo responsorial, Salmo 145. Bendize minha alma ao Senhor, bendize minha alma e louva ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que estão oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. É o Senhor que abre os olhos aos cegos. O Senhor quem ergue os abatidos. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segunda leitura, retirada da carta de São Paulo a Timóteo, 6, 11 e 16. Tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combati o bom combate da fé, conquista Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e da qual fizeste tua bela profissão de fé diante de muitas testemunhas, diante de Deus que dá a vida a todas as coisas e de Cristo que deu o belo testemunho da verdade diante de Pôncio Pilatos. Eu te ordeno, guarda o teu mandato sem mancha, sem repreensão, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta será revelada no tempo oportuno pelo bem-aventurado e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Lucas 16, 19 a 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e dava festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava no chão junto à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro a seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebeste seus bens durante a vida,
e Lázaro, por sua vez, os males? Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Abraão, porém, lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, aqui no nosso canal Viver Evangelizando, todos os dias nós trazemos esse momento de leitura, de escuta e reflexão da Palavra de Deus. Hoje, a homilia desse 26º domingo do tempo comum. A Palavra de Deus nos provoca profundamente nesse dia, porque fala do risco de vivermos anestesiados, fechados em nós mesmos, sem perceber a dor que nos rodeia. Como vimos na primeira leitura, o profeta Amós ele denuncia os que viviam no luxo, deitados em camas de marfim, bebendo vinho em taças grandes, preocupados apenas com a sua festa, com a sua música, com o seu prazer. Eles estavam tão voltados para si mesmos que não se afligiam com a ruína do povo de Deus. E por isso, diz Amós, seriam os primeiros a serem levados para o desterro. Vejam, não é o fato de ter coisas boas que se já condena as pessoas, não. Mas sim o coração fechado, o coração indiferente e insensível às dores do mundo. É sobre isso que Deus nos alerta na primeira leitura. O Salmo nos convida a olhar para o Senhor, que é o contrário do homem egoísta. O Senhor, como vimos, ele é fiel, liberta os cativos, abre os olhos aos cegos, protege os estrangeiros, ampara viúvas e órfãos. Deus é justiça em ação. Ele nos mostra que quem ama de verdade se inclina para os pequenos, para os esquecidos, para os descartados na sociedade. Esse é o coração do nosso Deus. Na segunda leitura, por sua vez, São Paulo, ele nos dá um conselho direto, como deu a Timóteo, que serve também para todos nós hoje. Foge da ganância, foge da vida superficial, foge do amor ao dinheiro e procura a justiça, a fé, a mansidão, a piedade. Ele fala, combate o bom combate da fé. Irmãos, o verdadeiro combate não é contra os outros, mas contra o egoísmo que se levanta dentro de nós mesmos. O bom combate é aprender a amar, mesmo quando isso nos custa. É aprender a escolher Deus todos os dias acima de tudo, de todas as coisas em nossa vida. E finalmente, chegamos ao Evangelho de hoje. Talvez uma das parábolas mais fortes de Jesus. Ele nos apresenta 2 figuras. O rico, que tinha de tudo, vestia-se com luxo, banqueteava-se todos os dias. E do outro lado, nós vemos o pobre Lázaro, que ficava à sua porta, desejando as migalhas que caíam da mesa. 2 vidas que se cruzam todos os dias, mas que nunca se encontraram de verdade. O rico via Lázaro, mas não o enxergava. Ele sabia que ele estava lá, mas seu coração era incapaz de se compadecer com a situação de Lázaro. E quando a morte chega, o cenário se inverte. O pobre encontra consolo junto de Deus. E o rico experimenta o vazio eterno daquilo que cultivou na terra. Jesus nos mostra aqui que a eternidade ela não é construída de repente, de imediato, morreu
Não. Mas com as escolhas de cada dia que a gente faz aqui. O rico não foi condenado porque ele tinha riquezas, precisamos destacar isso, mas porque ele não soube partilhar. Ele se fechou no seu próprio mundo, incapaz de olhar para o lado. Lázaro, mesmo na dor, mesmo na humilhação, ele manteve-se aberto a Deus. E por isso, ele foi acolhido no seio de Abraão. Essa parábola não é uma história distante, mas um espelho para todos nós. Quem é Lázaro que está na porta da minha vida? Quem é o Lázaro? Será que tem? Pense aí um pouco. Quem é o pobre que bate no coração de cada um de nós e que eu posso estar ignorando? Talvez seja alguém da minha família, talvez um vizinho, talvez alguém que pede minha atenção, a minha escuta, o meu perdão. O que eu faço quando me encontro com o Lázaro da vida? O que você faz? Me diz aqui nos comentários. E reparem ainda num detalhe. O rico conhecia o nome de Abraão, mas não conhecia o nome de Lázaro. Já Deus, no entanto, ele sabe o nome do pobre. Jesus revela, o homem rico não tem nome, mas o pobre tem nome. É chamado Lázaro. Para Deus, quem é esquecido pelo mundo é lembrado no céu. E aqui está a boa notícia. Diante de Deus, ninguém é anônimo, ninguém é invisível. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida então a escolher que lado nós queremos viver a nossa fé, a nossa missão, o nosso testemunho. Queremos ser daqueles que acumulam para si ou daqueles que confiam na providência de Deus e vivem para amar? Queremos ser lembrados pelo que tivemos ou pelo que fizemos nessa vida? A palavra hoje nos chama a conversão. Que não seja tarde demais, porque um dia, como diz na parábola, o abismo será intransponível. Hoje ainda é tempo de mudar, ainda é tempo de abrir o coração, de enxergar o próximo. Hoje ainda é tempo de partilhar e de amar. Eu quero te convidar a deixar aqui no comentário quem é Lázaro, quem é o Lázaro que Deus coloca diante de você. Quem é essa pessoa que talvez você precise olhar, precisa do seu gesto, precisa da sua ajuda. Vamos juntos rezar e pedir a graça de enxergar e de amar como Deus nos ama. Que o Senhor nos dê um coração sensível, capaz de ver, de partilhar e de construir, desde já, aqui, agora, na terra, o reino que um dia nós viveremos em plenitude no céu. Assim seja. Amém. Se você gostou desse breve momento de leitura, de escuta e de reflexão da Palavra de Deus, peço humildemente que se inscreva em nosso canal, clicando aqui se você não for inscrito. E se já for inscrito, já deixa o seu like, o seu comentário. E também, caso você não ativou o sininho da notificação, ative o sininho da notificação para o YouTube notificar você todas as vezes que nós trazemos um vídeo novo aqui. Lembrando que todos os dias nós rezamos aqui o Santo Terço da Divina Misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso no amor. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até logo mais.